Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais uma pauta super importante, interessante também, muito relacionada aqui ao direito do consumidor, às relações de consumo, as relações de proteção, de seguro, essas modalidades hoje que, com essa ideia de uberização da vida, né, a gente tem várias modalidades em que a gente precisa discutir e entender, na realidade, como funciona tudo isso e como a sociedade, nesse momento tão volátil, tem se deparado com os desafios de nova regulamentação e regulação também social. A gente vai falar hoje um pouco de proteção veicular. Eu acho que é muito importante, é um patrimônio, né, que está no DNA do brasileiro, né, e é fundamental entender todas essas relações, porque no direito a gente fala que é uma estipulação em nome de terceiros, né, que acaba que você contrata uma empresa para substituir a sua responsabilidade caso venha a acontecer algum sinistro, algum acidente, alguma coisa nesse sentido. E para conversar nesse diapasão, nesse sentido, a gente está recebendo aqui o doutor Renato Assis para conversar sobre isso, falar um pouquinho desse desafio social, né, que a gente está vivendo. E nada melhor do que trazer um advogado. O direito serve para isso, né? Os fenômenos sociais vão acontecendo, o direito vai atrás para ir regulando, né? Então, Renato, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É um prazer te receber. A gente que está comemorando 6 anos de Cultura Geral aqui nas telinhas da televisão e também nas ondas do rádio. É um prazer te receber aqui no Cultura. Muito obrigado pela sua presença. Ederson, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Cultura Geral, principalmente no aniversário do programa de 6 anos. É uma alegria muito grande para mim, uma honra muito grande, e já estendo aqui meu boa noite para todos os espectadores, telespectadores de Nova Lima e região. É muito bom estar com vocês aqui. Maravilha. Doutor Renato, a primeira coisa que eu queria que o senhor colocasse era sobre conceito de proteção veicular, né? Essa estipulação em nome de terceiro, que é dito no campo do direito, mas explicarmos de fora desse campo formal o que seria a proteção veicular, já que hoje praticamente todas as pessoas em sociedade ou têm um veículo ou utilizam algum veículo, seja ele alugado ou pega um Uber, por exemplo, pega um táxi, alguma coisa nesse sentido, e pode acontecer um acidente, pode acontecer um sinistro, que é chamado no campo do seguro, né? Como é que a gente pode entender esse fenômeno, e hoje um fenômeno vamos dizer assim, mais desafiador, porque nós temos hoje associações de proteção veicular também, né? Você poderia dar uma luz assim, para a gente nortear essa nossa conversa? Certo. Ederson, como você mesmo já ressaltou inicialmente, nós vivemos a época aí da uberização da economia, né? Economia compartilhada, que é chamado, é um ponto muito interessante. E essa questão da estipulação de risco, né, que é tão comum ao seguro, a gente traz para algo que, embora no nosso conceito social seja considerado novo, uma novidade, né, a proteção veicular, a chamada hoje proteção veicular, mas que, na verdade, conceitualmente é o socorro mútuo, né, é bem mais antigo do que o seguro. Na verdade, o socorro mútuo é um ancestral do seguro, né? E ele funciona como, basicamente, numa relação securitária, você tem uma empresa, né, que é a seguradora, e ela, mediante pagamento de um prêmio pré-estabelecido, assume o risco futuro incerto. É algo que está no futuro que ninguém sabe se vai acontecer. E nessa operação, a seguradora ou ganha ou perde. Se o sinistro ocorre, ela perde. Se o sinistro não ocorre, ela ganha. Então, a operação aí comercial, mercantil, né? Embora haja essa transferência de risco. Já no socorro mútuo, ou nesse conceito mais atual, a proteção veicular, que é uma categoria de socorro mútuo, existe uma divisão, na verdade, do risco, da responsabilidade, e não do prejuízo. Então, na verdade, o que acontece? Quando
os associados eles se unem, né? E quando há um sinistro, cada um paga a sua cota à parte, em exatas medidas, né? Que repõe o bem ao associado que perdeu o seu bem, e ninguém ganha e ninguém perde. Na verdade, todos contribuem com uma pequena cota só para manutenção da estrutura, manutenção da associação, no caso, né, já que hoje isso funciona através de associações, e todos pagam quando o prejuízo acontece. Então, na verdade, esse pagamento está no futuro e o prejuízo no passado, diferente das seguradoras. E o ponto especial é esse. Na verdade, é uma operação que não visa lucro, né, e todos dividem só prejuízos que eventualmente ocorrem. Então, dentro desse conceito de uberização dos negócios, né, e de economia compartilhada, está totalmente dentro, porque quando isso é bem feito, esse grupo é homogêneo, esse risco é bem distribuído e rateado, as pessoas têm uma economia muito grande, de fato, em relação ao seguro, né, e principalmente considerando que o seguro hoje, ele restringe cada vez mais quem ele tem interesse. Então, na verdade, o seguro no Brasil é um luxo, né? E muito abandonou aí a sua função social, que é tão vista aí em outras culturas, né, diferente da nossa. Aqui no Brasil, as seguradoras trabalham exclusivamente pelo lucro, sem cumprir com essa função social. Então, eles vão só onde praticamente não existe risco. Então, nós temos uma grande massa de desassistidos aí no país, né, que não tem outra opção senão a proteção veicular aí, que é uma iniciativa popular e veio para atender a esse imenso público. E aí eu queria ver onde que a SUSEP fica nessa confusão toda, como é que o Estado entra nessa relação, e como que o cidadão ele pode ter um pouco mais de segurança, Renato? Certo, Ederson. Bom, onde o Estado fica nessa história? Correndo atrás do prejuízo, né? Na verdade, o Estado, né, o direito, como bem dito por você inicialmente também, ele vem atrás dos eventos sociais buscando atender essas lacunas, né, que existem diante dessas inovações tecnológicas ou inovações disruptivas que tanto acontecem na nossa sociedade hoje em dia. Então, o direito, geralmente, ele chega um pouquinho atrasado para atender a tudo isso. O mercado de seguros é um mercado centenário no Brasil, né? Nós temos leis aí que tratam disso desde a época do Brasil colônia. Na época das grandes navegações já existiam modalidades aí, ainda que um pouco arcaicas, de seguro. Então, o seguro ele existe praticamente desde sempre aqui em terras brasileiras. Agora, a proteção veicular, que é até mais antiga, né? Ela teve períodos aqui de grande utilização, era até prevista no Código Civil de 1916, acabou sendo suprimido por ter caído em desuso, né? Mas hoje não tem essa regulamentação específica. Com o boom da proteção veicular nas últimas 2 décadas, principalmente, né? Esse, digamos, mercado de terceiro setor, ele se desenvolveu bastante, o Estado começou a correr atrás dessas lacunas. Nós temos um mercado regulado pela SUSEP, que é o mercado de seguros privados. O mercado de proteção veicular, de socorro mútuo, ele guarda muitas semelhanças, sobretudo aí sobre o benefício final que é dado aí ao associado, que se assemelha muito ao benefício final que é dado ao consumidor de seguro. Então, a SUSEP, ela agiu como? Tentando regular esse mercado, tentando abraçar esse mercado, né? Muito por conta de um protecionismo de mercado. Quem estuda um pouquinho o mercado regulatório brasileiro, né, a história regulatória nossa, sabe que as agências regulatórias chegaram um pouco atrasadas, é uma característica do direito regulatório nosso. Então, aqui as empresas surgiram antes e o mercado veio regular depois, sobretudo depois da Constituição de 88, né? O próprio mercado da saúde é um exemplo disso. As empresas de saúde existiam muito antes da própria ANS, que só surgiu depois da Constituição. O que aconteceu com isso foi que as agências reguladoras e as autarquias, no caso a SUSEP é uma autarquia, não é uma agência, eles foram aparelhados por essas empresas. Então nós temos empresas no Brasil hoje, e eu acredito que essa regra vale para todos os mercados regulados, nós temos empresas que mais protegem essas empresas do que o próprio consumidor. E a SUSEP, nessa história, ela começou a atuar dessa forma, né? As seguradoras viram as associações como uma ameaça ao seu lucrativo negócio, né? Embora o público atendido pelas associações não seja o mesmo das seguradoras, sejam os desassistidos do mercado de seguro, mas diante da ameaça, pelo menos essa foi a visão das seguradoras, né? A SUSEP correu para socorrê-las. Então a SUSEP hoje, Ederson, ela combate o mercado de proteção veicular, né?
ela ajuiza ações contra as associações, faz denúncias para a investigação, mas, na verdade, a justiça já tem colocado as coisas no seu devido lugar. Nós temos no Poder Judiciário centenas de ações, tanto favoráveis contra associações, até porque, né, acredito que suas perguntas vão chegar nisso daqui a pouco, existem associações e associações, né, como em todo mercado, nós temos a banda boa e temos a banda podre também, prejudicando aí a muitos consumidores ou associados, mas a SUSEP, ela entrou nessa briga, digamos assim, literalmente para brigar em defesa das seguradoras, e quem tem, na verdade, apaziguado os ânimos é o Poder Judiciário, né? São muitas ações ajuizadas pela SUSEP contra associações, algumas a SUSEP tem sucesso, outras as associações, o que mostra que a visão do Poder Judiciário ela é dividida sobre o tema, né? E temos principalmente aí os juizados especiais e a Justiça Comum Estadual atendendo aos associados que são lesados, né? Então, existem, de fato, associações que lesam os seus associados, e a Justiça está aí também para atender a isso. E o Estado, você perguntou como o Estado tem agido, ele tem agido de mais uma forma, através do Poder Legislativo, né? Nós temos hoje inúmeras iniciativas legislativas correndo no Congresso Nacional, algumas visam a regulamentação específica, na verdade, a maioria, nós temos 7 projetos de lei que foram apresentados nos últimos 15 anos, visando a regulamentação da atividade, justamente para que o Estado forneça regras claras para esse novo negócio, essa inovação disruptiva que surgiu, né? E com regras claras, o público, né? Os associados, os consumidores, enfim, sejam melhores atendidos. E nós tínhamos um projeto que visava a proibição e a criminalização da atividade. Mas esse projeto hoje, que é o mais avançado, ele sofreu uma alteração na comissão especial na Câmara dos Deputados que o avaliou, e ele também se transformou num projeto de regulamentação da atividade. Então, hoje, o coro do Congresso Nacional, né, na verdade, a voz do Congresso Nacional é um coro em que todos os projetos visam a regulamentação da atividade, nenhum visa a proibição, e é uma questão de tempo para o Estado, de fato, fornecer aí aos administrados o que eles tanto esperam, que são regras claras sobre a atividade, trazendo uma maior tranquilidade a esse mercado que só cresce. Esse lobby que é feito, é óbvio que todos os segmentos da sociedade têm lá os seus representantes, principalmente no Congresso Nacional, que defendem os seus interesses, né? Esses lobbies que são feitos, Renato, eles podem, de alguma forma, prejudicar o consumidor de uma forma geral, porque o grande beneficiado com isso é o consumidor, né? O consumidor fica nessa ciranda, né? Eu não sei se eu faço um seguro, ou se eu faço uma proteção veicular na associação, eu fico com medo disso. Essa insegurança é muito ruim para o mercado, muito ruim para as pessoas e tal. Nós estamos diante desse movimento e desse momento tão, nós podemos dizer assim, bem volátil mesmo da sociedade brasileira, mas isso traz esses desafios. O Estado não deveria ser mais atuante nesse sentido, não, Renato? De bater a mão e falar, não, isso aqui pode funcionar, está de acordo com o direito do consumidor, o consumidor final sendo protegido pelas regras ali, está tudo certo e tal. Não tem muito lobby nisso, não, Ricardo? Renato. Bom, Ederson, o problema é exatamente esse lobby, né? Nós sabemos aí, é um retrato triste, né, da nossa sociedade, o que acontece no Congresso Nacional. Nem sempre o que vai adiante é o que mais interessa, e nem sempre o que para é o que mais interessa. A gente teve um ótimo exemplo essa semana com a aprovação do fundão eleitoral, né, de quase 6 bilhões de reais, que foi aprovado em horas, né? Na verdade, me parece que em 4 horas foi aprovado um aumento de 2 bilhões para 6 bilhões de reais. Isso corre desse jeito, né? Agora, esses projetos para a regulamentação dessa atividade é uma lentidão danada, e o lobby é o que mais atrapalha. Na verdade, se nós analisarmos aí o benefício que isso traz à sociedade, estima-se que hoje nós tenhamos quase 5 milhões de brasileiros que utilizam essa modalidade e que têm aí a sua necessidade atendida. E essa necessidade, Ederson, é de proteção
é de segurança, é algo que não é provido pelo Estado. Então, nós notamos o terceiro setor, essas associações sem fins lucrativos, trazendo essa prestação jurisdicional, digamos assim, que o Estado não apresentou, que é de segurança, né? E é uma modalidade que traz todos esses benefícios. Na verdade, existem laranjas podres, como em qualquer outro segmento, como no jornalismo, na advocacia, mas isso não macula a atividade em si. Mas é nesses pontos que o lobby se prende, que o lobby se pega, de falar que é um mercado marginal, pirata, etc., né? Então, tem um lobby muito forte, esse lobby é feito pelas seguradoras, pelos bancos. Então, eles têm um lobby muito poderoso no Congresso, tem muito a investir, né, nesse lobby, e realmente projetos como esses que nós falamos aqui da regulamentação dessa atividade tramitam de uma forma lenta, é uma luta tremenda, porque, na verdade, nós estamos falando de entidades sem fins lucrativos que defendem o interesse social, né? Quem está colocando dinheiro nisso? Ninguém. A gente fala de pessoas carentes, que não têm condição de contratar um seguro, pois são excluídos do mercado de seguro. Então, quando nós falamos em lobby, a gente sabe que a gente está falando também de dinheiro, né? Lobby custa. E o lobby das associações, infelizmente, não é um lobby poderoso sobre esse aspecto, né, tão poderoso aí quanto o das seguradoras, né, que são, em grande parte, aí, possuídas por bancos. Então, na verdade, é uma briga muito desigual que acontece no Congresso, esse lobby prejudica bastante. Acredito que se não fosse toda essa estrutura de lobby das seguradoras, dos bancos, mais um projeto que já teria sido aprovado aí há muito tempo. Eu acredito que esse lobby ele consegue segurar durante muito tempo, mas essa discussão ela pode não ter data para acabar, mas ela tem como acabar, né? Eu acredito que esse movimento não tem mais volta, com todo o desenvolvimento e todo o benefício que já foi trazido aí para tantos brasileiros, tantos milhões de brasileiros, né? Que hoje estima-se mais de 5 milhões de brasileiros utilizando a modalidade, e essa tentativa de bloqueio do progresso por conta de lobby, de mercados já estabelecidos, defendendo com unhas e dentes e com muito dinheiro a sua reserva de mercado, isso já aconteceu anteriormente, né? Surgimento dos consórcios, cooperativas de saúde. Então, esse não é o primeiro segmento que surge, né, que bate de frente com os detentores do capital, e acredito que é uma questão de tempo, né, para vencermos pelo cansaço aí, e mais essa atividade tão importante para toda a sociedade, sobretudo sociedade, a parte mais carente, que não tem condições aí de contratar um seguro, tem um pouco mais de tranquilidade, tendo uma regulamentação específica da atividade, regras claras aí para perfeito atendimento de todos. Renato, antes da gente ir para o intervalo, eu queria te fazer uma pergunta. Se o seguro, como é em outros países e tal, deveria ser um direito fundamental também, já que você tem uma proteção do patrimônio muito forte, né? O direito se presta a isso, né? Primeiro o patrimônio, depois o resto, né? A regulação da sociedade passa pela proteção patrimonial. O seguro, ele está por aí, nós deveríamos entender o seguro como uma garantia fundamental também na vida do indivíduo, das pessoas? Bom, Ederson, eu não diria que eu não diria que entra na categoria dos direitos fundamentais, mas a segurança ela entra na categoria, ela já está presente na categoria dos direitos fundamentais, né? E o seguro, na verdade, tem toda uma ciência, tem toda uma história por trás, né? Tem toda uma função social, né? O seguro não é só um luxo como aqui no Brasil. Eu acredito que ele não entra no status de um direito fundamental em outros países, sobretudo países mais desenvolvidos, só que esses países, na verdade, não necessitam tanto do seguro como direito fundamental, porque eles dão mais do que o seguro, eles dão a segurança, né? Que é algo que nós não fornecemos aqui para os brasileiros, e ainda temos, por meras questões aí comerciais, da parte de bancos, seguradoras, detentores do capital, que ainda atrapalham as modalidades disponíveis aí para essa sofrida população nossa, de ter um pouco mais de segurança, sobretudo aí sobre o seu patrimônio. Então, não diria que seja um direito fundamental, mas não o seguro, mas sim a segurança, né? E para um Estado que não fornece a segurança como o nosso,
o seguro ele tem uma importância ainda maior do que em países de primeiro mundo, com um nível de segurança mais desenvolvido, e o que nós poderíamos esperar do Estado, na verdade, é que não dificultasse, né, que facilitasse a vida dos administrados, mas não é o que nós temos notado aqui no Brasil, com tantas travas sendo impostas aí para o desenvolvimento desses projetos, né, que visam a regulamentação da atividade. É só importante ressaltar, Ederson, que essas entidades, as associações de proteção veicular, elas não dependem dessa regulamentação. O discurso das seguradoras e dos correligionários desse mercado é de que o mercado ele está buscando a legalização. Não, ele já é legal. Ele busca a regulamentação, que é a criação de regras claras aí para os consumidores. É só isso. Então, já é um mercado legal, ele funciona há décadas, né, e atende aos consumidores há décadas sem essa regulamentação, e ela é uma necessidade, na verdade, para atender mais ao interesse dos consumidores aí da sociedade do que das próprias associações em si, que já tem toda a base legal para o seu funcionamento estabelecida na legislação vigente hoje. Bom, gente, vou fazer o primeiro intervalo, fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui, conversar mais sobre proteção veicular, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Dr. Renato Assis, não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta já já. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre proteção veicular com o Dr. Renato Assis. A gente está falando um pouco dessa regulação social que é tão importante nas nossas vidas. Renato, eu queria entrar agora na seara do direito do consumidor. E aí a gente vai tratar um pouco também daquilo que foi falado um pouquinho no primeiro bloco, que é a qualidade do serviço prestado pelas associações e também pelas seguradoras, né? Onde o direito do consumidor entra nesse campo, professor? Bom, vou falar primeiro da questão das seguradoras, né, que já é um mercado estabelecido, como criação de um paradigma aqui para a gente falar da proteção veicular. No caso das seguradoras, a aplicação de toda a legislação consumerista ela é direta, ela é indiscutível, né? É uma relação de consumo, e nós temos ainda a regulação da SUSEP. Mas o ponto mais interessante é que essa regulação ela não é garantia nenhuma de atendimento às regras, né, de defesa do consumidor, a legislação consumerista. O que nós mais notamos aí, eu posso falar isso até como usuário de seguro há décadas, né? Sempre tive seguro de quase tudo na minha vida, e já fui desatendido aí inúmeras vezes, assim como sei de centenas, milhares de pessoas que são desatendidas. Então, a figura da relação de consumo, ela existe, né? A seguradora, ela é um fornecedor, o segurado, ele é um consumidor,
A SUSEP, que é a autarquia que regula esse setor, ela negligencia a aplicação desses preceitos, inclusive com edição de normas e portarias que contrariam a defesa do consumidor. O mesmo nós podemos falar aí da ANS, da Anatel, como dito no primeiro bloco, né, nós temos aí inúmeras atividades em mercados regulados em que as agências reguladoras e autarquias beneficiam mais as próprias agências as próprias empresas que deveriam ser aí fiscalizadas do que o consumidor, né? Então, o que nós temos de paradigma, né, partindo do pressuposto do seguro é isso. É uma relação de consumo? Sim. Tem a figura do consumidor, tem a figura do fornecedor, e nós temos uma agência ali que interfere a revelia dos direitos do consumidor. Já na proteção veicular, no socorro mútuo, embora a relação, via de regra, seja associativa, a gente está falando aqui do terceiro setor, não do setor privado, a justiça civil, né, nas inúmeras ações civis em que associados que entendem terem sido lesados, aí nós podemos colocar associados que de fato são lesados, e outros, né, que entendem que teve alguma lesão ao direito, mas que de fato não teve. Enfim, esses casos são judicializados, e a justiça, ela atende a essa massa de associados na qualidade de consumidores. Então, na verdade, na visão do Código de Defesa do Consumidor, da legislação consumerista, ambos os mercados, tanto o mercado de seguro quanto o mercado de socorro mútuo ou proteção veicular, entram debaixo desse guarda-chuvas aí do direito do consumidor, e tanto segurados, no caso das seguradoras da SUSEP, quanto associados, no caso das associações, estão sob o páreo dessa lei, né, e têm seus direitos resguardados sob esse guarda-chuva aí das relações de consumo. Você acha que a gente está diante de uma evolução social nesse campo, nesse campo da seguridade, da proteção veicular? Você acha que a gente está evoluindo bem? Você acha que isso é uma evolução social mesmo, assim, nessas relações? Sem dúvidas. Na verdade, o próprio mercado de seguros privados, aí eu volto aqui um pouquinho para o mercado regulado pela SUSEP, ele está em franca evolução. A SUSEP é uma autarquia que existe há décadas, né, na verdade, desde 1966, e desde sempre ele foi presidido aí pelo mercado de corretores de seguro. A maioria dos superintendentes e das diretorias visaram aí a benefício do corretor de seguros e das seguradoras, né? Recentemente nós tivemos uma mudança nessa gestão. Temos uma superintendente hoje que veio do mercado financeiro, que tem uma grande visão, e nós tivemos nos últimos anos sandboxes para criação de novos modelos de seguros disruptivos, seguros inovadores, ligados à tecnologia. Então, o Brasil, pela primeira vez, abriu as portas do seguro nacional para novidades que existem no exterior há décadas. Há alguns anos eu viajei para um congresso em Londres, e era um congresso que tratava do mercado de seguros. Lá eu conheci uma seguradora londrina que se chama Lemonade. Ela tem esse nome, né, limonada em inglês, porque o tempo de você fazer o seguro é o tempo de fazer uma limonada. Você, com o seu smartphone, você tira uma foto do bem, você grava um vídeo lendo os termos gerais e pronto, o seu computador, o seu celular, a sua televisão está segurada. Isso era uma coisa, esse congresso que eu fui tem, acredito que 7, 8 anos, era uma coisa naquela época totalmente inconcebível para as regras de seguro que a gente tinha no Brasil. Então, nós estamos em franca evolução no mercado de seguros. Felizmente, a diretoria da SUSEP, né, superintendente da SUSEP hoje, doutora Solange, e seus diretores, né, abriram os olhos para essa evolução que vem do exterior. E fora essa parte do seguro privado, que tem evoluído através desses sandboxes promovidos pela SUSEP para novas modalidades de seguro, nós vemos a parte de proteção patrimonial, que não representa diretamente o mercado de seguros, como o socorro mútuo, a proteção veicular, em evolução também. O que nós temos, na verdade, é uma legislação que prende muito. A legislação nossa é da época da ditadura militar, né? A gente tem uma lei que trata dos seguros aí da década de 60, né? O Decreto-Lei 7366, e ele trava bastante o nosso mercado. Nós temos uma entidade internacional
se chama ICMIF, que trabalha com seguros mútuos, né? É uma entidade que faz um trabalho fantástico. A maioria dos países do mundo, países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, a maior parte dos seguros, Ederson, são seguros mútuos. Aqui no Brasil, essa modalidade foi proibida. Ela existia até 1966 e foi proibida. Então, aqui nós temos hoje o seguro empresarial, que é o seguro que nós conhecemos, e o socorro mútuo, que é a proteção veicular. O seguro mútuo, que é o modelo que mais se desenvolve no mundo, ele hoje é proibido no Brasil. E nós temos 2 países nas Américas, na verdade, para você ter uma dimensão do quanto essa legislação ela é errada, nós temos só 2 países aqui nas Américas em que essa modalidade é proibida. O Brasil e o poderoso Panamá. Mais ninguém. Então, é o modelo que mais se desenvolve em todo o mundo. Países como Alemanha, França, Japão, Canadá, Estados Unidos, têm até 80%, 90% de todo o mercado securitário através de mútuas, né? Modelo que aqui no Brasil é proibido. Então, nós estamos em evolução, respondendo a sua pergunta? Sim, mas ainda em passos lentos, né? Porque o próprio Estado é o que mais atrapalha. Nós temos uma legislação antiga, da década de 60, que é uma grande trava para o melhor desenvolvimento do nosso mercado de proteção patrimonial, e parte do que ainda é permitido, né, o socorro mútuo, o Estado age travando, né, essas iniciativas como da proteção veicular. Então, não dá para negar a evolução, mas o Estado tem que parar de atrapalhar um pouquinho, né, o particular, esse empreendedorismo que é tão natural do brasileiro, e deixar, né, os negócios fluírem. São iniciativas aí que são muito esperadas no mercado de proteção patrimonial. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo aqui. Vou fazer mais um intervalo. A gente volta aqui com a parte final desse bate-papo com o Dr. Renato Assis, falando um pouco de proteção veicular. Não saia daí, um minutinho só, e nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre proteção veicular com o Dr. Renato Assis. A gente vai falar agora um pouco da qualidade das associações também e dos serviços prestados, não só pelas associações, mas também pelas seguradoras, né? Renato, isso é uma pergunta que fica recorrente, principalmente quando a gente pensa em fazer uma associação, né, para um seguro, para uma proteção veicular, e vem logo esse questionamento, logo essa indagação, né? É confiável, não é? Como é que a gente pensa nisso e como é que a pessoa que quer contratar, a pessoa que quer contratar ali, ou então entrar numa associação, o que ela deve pensar, o que ela deve fazer, que tipo de estudo ela deve fazer antes de entrar, que tipo de pesquisa ela deve fazer, como que ele deve se comportar nesse sentido? Excelente pergunta, Ederson. Essa instrução ela tem que ser passada para o consumidor. Bom, seguradoras, né, nós temos centenas, na verdade, pouco mais de 100 seguradoras, né?
atuando no país, todas são cadastradas no site da SUSEP, então basta verificar se ela está ativa, etc., né? É uma pesquisa mais fácil ao mercado regulado, né? No caso das associações, isso é muito importante ficar claro aí para os usuários, né? Para os contratantes, para os associados, enfim. As associações não têm uma legislação específica que norteia as regras, perdão, como é o caso do seguro privado. Então, cada associação, né, que é formada por pessoas, tem suas regras discutidas em assembleias gerais. Então, é muito importante que o associado, antes de se tornar parte de uma associação, pesquise sobre ela, saiba da solvência, né, saiba do serviço que é prestado por ela através desse benefício da proteção veicular, saiba se ela tem atendido o mercado, pesquise sites como Reclame Aqui, etc., vá até a sede da associação, conheça a diretoria. É um modelo de terceiro setor, é um modelo associativo, é um modelo bem mais acessível. Você não vai numa seguradora e conversa com o dono, com o diretor, mas numa associação você pode ir lá e conversar com o diretor, né, que é eleito por uma Assembleia Geral para cumprir com o cargo e atender os associados. Então, a grande importância de entender que nem todas as associações são iguais, né? Como em qualquer outro mercado, conforme já ressaltado, existem excelentes associações que prestam um benefício muito melhor do que qualquer seguradora. Agora, existem associações também que não prestam aí benefício nenhum, na verdade, são atraso de vida para o associado, e são inúmeras, né? Para se fundar uma associação, como é o mercado não regulado, é uma coisa mais simples, né? Você forma uma diretoria, cria os atos constitutivos, registra em cartório, receita, tem todas as formalidades legais ali, mas não tem grandes travas para se analisar a solvência, até porque não existe caixa para a solvência. A modalidade é o rateio. Então, é muito mais importante, no caso de uma associação do que no caso de uma seguradora, entender quem está por trás, quem administra, como é feita essa gestão, quem são os associados, porque são aquelas pessoas que vão dividir com você um eventual prejuízo. Então, a mensagem que eu tenho a passar aí para as pessoas que se interessam pela modalidade, que não têm acesso ao mercado de seguro, né, e buscam uma proteção veicular, ou até as que estão insatisfeitas com o mercado de seguro e buscam algo melhor em associações que prestam um benefício melhor do que as seguradoras, porque sim, existem inúmeras, é pesquisar, buscar referências, né? Não olhar quem tem o site mais bonito, quem faz a proposta mais barata. Cuidado que o barato pode sair muito caro. Via de regra, né, o valor investido nas associações é menor do que nas seguradoras, porque não tem o lucro, né? Elas não atuam visando lucro. Agora, não dá para ser barato demais, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, as dicas aí para os associados são essas: pesquisar na justiça. Um volume muito grande de ações pode indicar algo errado, né? Na verdade, ter uma ação ou outra na justiça não é algo que desabone ninguém, mas um volume imenso de ações pode comprovar algo errado e buscar aí, principalmente quando a gente fala de um ente de terceiro setor, de uma associação, indicação, né? Principal ferramenta aí dessas entidades é o boca a boca. Então, busque alguém que é associado há algum tempo, já utilizou o benefício aí do rateio para algum evento danoso com o veículo, foi bem atendido. É o principal, não ir por quem é mais comercial, faz a melhor proposta, tem um site mais bonito. Brasileiro, às vezes, olha isso, né? Número de curtida. A gente tem mania, né, como bons brasileiros, de contratar a empresa que tem mais curtida, que tem um Instagram mais bonito. Então, não vale a pena. Vocês estão escolhendo uma entidade para proteção patrimonial, proteção do seu bem, né? E é importante, Ederson, ressaltar que, para a maior parte dos brasileiros, né, nós somos um país pobre, a maioria das pessoas não tem nem casa própria, o bem mais valioso acaba sendo carro para muita gente. Então, aquilo ali é uma reserva financeira. Se um parente adoece, né, é o veículo que é o bem que vai ser vendido ali para arcar com essa despesa. Então, a gente tem que ter uma prudência muito grande. Daí a grande importância, né, de cumprir com essa função social do seguro, né, e já que o seguro não cumpre, a proteção veicular está aí para ajudar com isso a todos os brasileiros. Então, eu acho que essa é a linha que as pessoas têm que atender aí para a escolha de uma melhor associação. A sociedade está entendendo um pouco mais, Renato, a função social da proteção, não só da proteção veicular, mas da proteção patrimonial? Como a ligação? A
a sociedade está entendendo melhor, está entendendo mais a importância que tem a proteção, não só a proteção veicular, mas a proteção patrimonial? Você acha que está melhorando esse entendimento? Sim, na verdade nós temos aí um paradigma de culturas de outros países, de sociedades que têm mais em si a cultura do seguro. O brasileiro ele nunca teve tanto a cultura do seguro. Americano mesmo, né? A gente vê isso muito em documentários, até em filmes, etc. O americano tem seguro para tudo, né? O brasileiro ele não tem muito essa cultura de seguro. É algo que tem evoluído bastante, né? Aí entra todo um trabalho de desenvolvimento do setor, mas esse trabalho de desenvolvimento do setor ele passa muito por seguros mais diversificados e acessíveis. As principais lideranças do mercado securitário que assistem ao desenvolvimento da proteção veicular, essas principais lideranças colocam a culpa no próprio mercado de seguros, que se fechou em buscar riscos quase inexistentes, negligenciou toda uma massa aí de desassistidos e causou, né, esse desenvolvimento de outras atividades de proteção patrimonial, como o caso da proteção veicular. Mas isso tem mudado aos poucos, né, a própria mudança de postura da SUSEP aí, ao abrir os olhos para essas novidades que vêm do exterior sobre novas modalidades de seguros disruptivos, mais voltados para a tecnologia e que utilizam mais a tecnologia a seu favor. A gente tem uma modalidade super interessante, Ederson, que surgiu no veículo, no seguro de automóvel, nos últimos anos, que é o seguro que liga e desliga. Olha que interessante. Então, eu tenho um aplicativo, tenho um rastreador no meu veículo, e um seguro normal você paga 24 horas por dia, 30 dias por semana. Você viaja e volta sem o carro, seu carro está na garagem, você está pagando pelo seguro. Esse seguro que liga e desliga, você desativa ele pelo celular e ativa quando vai usar o carro. Você não pode esquecer de ativar, né, no momento que for sair com o carro. Mas é um tipo de seguro disruptivo que reduz o seu custo, porque o seu tempo utilizando daquele seguro e gerando risco para a seguradora diminui. Então, são modalidades que têm surgido, isso tem gerado todo um desenvolvimento maior do setor de seguros no Brasil e tem mudado um pouquinho dessa cultura do brasileiro, que era de ignorar o seguro e achar que nada vai acontecer. Hoje, muita gente tem contratado mais seguro e outras modalidades de proteção patrimonial, como a proteção veicular. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Prazer fazer essa pauta. O professor, muito obrigado, viu? Estou te chamando de professor, porque também tem essa mania aqui no programa, viu, Renato? De te chamar aí as pessoas de professor também. E eu acho que isso faz parte também, porque tem esse condão também de educar, de reeducar, de repensar, de refazer, né? Sociedade é feita disso também. Muito obrigado pela sua participação, viu, Renato? Ederson, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos da TV Banqueta, programa Cultura Geral, mais uma vez, parabéns aí pelos 6 anos, e contem comigo, tá? Qualquer necessidade, se quiser retomar a pauta, vai ser sempre um prazer colaborar aí e participar. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, ficamos por aqui, voltamos amanhã aqui no Cultura Geral, na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, com mais uma pauta super especial, seja ela consumerista ou não. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.